É uma manhã normal para esta família. A Ana estudou Direito, Ricardo Engenharia Eletrotécnica, mas trabalha como consultor informático. Vivem no Barreiro, a 40 minutos de Lisboa. Tem 2 filhos. O mais novo conjuga o basquetebol com a Academia de Jazz. A música tem sido outra no Parlamento Português, que foi dissolvido depois do chumbo do Orçamento do Estado. Em plena pandemia, Portugal vai a votos. Ricardo e Ana querem uma mudança no país. Eu acho que nunca conheci lá. Pois é. Conseguiu-se perceber que efetivamente há muita miséria, que aquilo que é feito em termos sociais no nosso país é pouco, ou quase nada. As pessoas estão chateadas porque, ou seja, sentem-se desiludidas porque acham que este governo não foi capaz de dar as respostas que era preciso dar na altura, certo? No início a gente até podia dizer, olha, ninguém estava preparado. 2 anos depois, continuarmos a perceber que os médicos continuam sem condições de trabalho, que os centros de saúde continuam inoperacionais. A opinião é de muitos portugueses. Mesmo assim, este casal não acredita que algo mude. O que eu acho que vai acontecer é que o PS vai ganhar com maioria relativa e acho que invariavelmente o António Costa desta vez vai ter que se entender à direita e não à esquerda. No Café do Centro, as previsões são as mesmas. Em princípio isto vai se manter, mais coisa, menos coisa, isto vai continuar. Os negócios entraram em crise, sobretudo no centro de Lisboa, onde os turistas enchiam a cidade. 30 anos de trabalho e 2 para esquecer. António Sousa não tinha tempo para pausas, agora espera pelos clientes que não aparecem. Quer impostos mais baixos e melhor gestão do dinheiro público. Não é bem gerido, não é. Temos uma sobrecarga de custos enorme e temos de ter custos pequenos. Somos pobres, temos que gerir bem. Vai mudar alguma coisa, é isso? Eu acho que sim, porque as pessoas estão a sentir na pele já. As dificuldades económicas estão espelhadas nas ruas portuguesas. As pessoas estão desiludidas com os últimos 2 anos e há quem queira mesmo uma mudança de governo, mesmo que acredite que depois das eleições tudo permaneça igual. Ana Serapicos, Euronews, em Lisboa. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Já pensou na joia para a sua amada? A Ourivesaria Rosas tem a joia que procura para este São Valentim. It warms me like the shining sun. I keep shining through the darkest season. Your life has such a perfect. Faça deste o momento mais doce da sua vida com a Ourivesaria Rosas. You could help change somebody's life. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir.
em Carrosserie Le Baron. Aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carrosserie Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos pode perder. O grande Xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou el chamán del amor. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. A 30 de janeiro, há eleição para a Assembleia da República. Se é cidadão português e está recenseado no estrangeiro, receberá na morada associada ao seu cartão de cidadão o boletim de voto. Assinale com uma cruz a sua opção, dobre-o em 4, coloque-o no envelope verde e feche. De seguida, coloque-o num envelope branco juntamente com uma cópia do seu cartão de cidadão e devolva-o com urgência por via postal. É gratuito. Para mais informações, vá a cne.pt, perguntas frequentes. Eleição para a Assembleia da República. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Comissão Nacional de Eleições. Olá a todos, na emissão de hoje continuamos a dar destaque às legislativas de 2022. É em viagem que temos até ao Brasil, vamos a São Paulo ao encontro do deputado Paulo Porto, pelo PS. Ele candidata-se por fora da Europa e é momento de conversa e saudação até aos nossos compatriotas do Brasil. Como está o Dr. Paulo Porto? Bem-vindo até ao Canadá. Muito obrigado. Boa tarde no Canadá e Portugal já boa noite, no Brasil aqui boa tarde ainda. É um prazer estar convosco aqui no programa, podendo dar o meu contributo nessas legislativas. O Dr. Paulo Porto faz a sua vida normalmente no continente e precisamente neste momento encontra-se no Brasil. Agora candidatar-se por fora da Europa, de certeza absoluta que conhece muito bem os trâmites de ser quase que um português que é da diáspora, porque é um luso-brasileiro, bem entendido, mas é filho de portugueses. Exato, meu pai é do Funchal, minha mãe é da família de origem do Porto. Então fico no meio entre o continente e a Ilha da Madeira, e também tenho bastante conhecimento com as comunidades portuguesas na diáspora, principalmente aqui em São Paulo, no Brasil, onde nasci na comunidade dentro de uma associação portuguesa, que é a Casa Ilha da Madeira,
onde eu comecei a prestar serviço comunitário para os idosos carenciados, depois, junto ao consulado, dando suporte para os presos portugueses aqui em São Paulo. Então, aí que começou essa minha participação, essa minha vida ativa na comunidade portuguesa. O senhor é o candidato número 2 para fora da Europa. Como é que tem sido até à data, porque já vem de trás a sua missão como o número 2 e então mais conhecedor da realidade do que se vive fora da Europa, não é? Exato. Pelo fato de eu vir da imigração, eu ter nascido na imigração e ter vivenciado, ter tido toda essa experiência, eu pude contribuir na Assembleia da República para trazer para os meus pares, para os deputados que não são da imigração, essa experiência e até sensibilizá-los da importância das iniciativas que apresentamos para que realmente faça diferença na vida dos nossos cidadãos da diáspora. O Dr. Paulo é o número 2, sendo a representação do PS fora da Europa. Isso deveria, de facto, ter sido uma missão pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e tal ponto não é o que se passou. E o Dr. Paulo tem tido uma missão nisto, é como se fosse o número 1, na verdade. Exatamente, a responsabilidade é acrescida e agora também o nosso cabeça de lista, o professor Dr. Augusto Santos Silva, é realmente uma pessoa muito conhecedora das comunidades e tem sido fundamental nessa última legislatura. Ele até brinca que quando ele me vê, já fala, já sei, temos que ver aquela questão de tal lugar, enfim. Então, realmente, o trabalho do deputado não é só também apresentar as iniciativas legislativas, mas também sensibilizar os membros do governo para que realmente adotem as medidas adequadas e necessárias para a nossa diáspora. Isso não se torna confuso ao dizer que é o número 2, mas tem tido uma missão de número 1? Para mim não, pelo contrário, é até, como eu disse, uma honra, né, de assumir essa posição como número 1, e até porque, como eu disse, o ministro tem um grande conhecimento das nossas comunidades, tem feito um excelente trabalho como ministro dos Negócios Estrangeiros, e logicamente que para ele também é uma honra compor a lista de fora da Europa, homenageando a todos os cidadãos da diáspora, e para mim também é uma honra compor a lista também com a minha colega Isabelle Coelho Marques, dos Estados Unidos, e a Ana Soares, de Macau, que numa eventual substituição também ocupariam um lugar e tenho certeza que também fariam de forma brilhante esse trabalho. Há aqui um avanço muito grande, visto que o senhor é o primeiro a sentar-se na cadeira da Assembleia da República como luso. Isto é fantástico. Exatamente, foi, no meu ponto de vista, vejo como uma abertura para as nossas comunidades, porque foi a primeira eleição onde foi possível um detentor de dupla nacionalidade, como chamamos, dupla nacionalidade, vulgarmente chamamos, mas que tem a nacionalidade portuguesa e também tem outra nacionalidade do país onde nasceu, de poder concorrer a uma cadeira na Assembleia da República. E realmente foi a primeira vez, e a primeira vez também um luso brasileiro ocupa um assento na Assembleia da República. Isso para mim foi uma grande honra e também é uma grande responsabilidade de dar o exemplo e abrir o caminho para que outros também possam almejar esse caminho. Quem melhor conhece que os lusos, de facto, uma comunidade? Porque é verdade que é necessário os deputados se deslocarem para ajudar a resolver problemas das comunidades. Mas, na boa verdade, quem conhece as coisas são os cidadãos que são filhos de portugueses ou que são portugueses, que nós temos ministros que já desempenharam papel na província do Quebec e também no Canadá. Pode-se dizer que eles conhecem a boa verdade e isso é necessário continuar a progredir. Concorda? É verdade, Conceição. É uma experiência muito importante
porque o cidadão que vive na diáspora, ele realmente sabe quais são os principais problemas que a nossa comunidade enfrenta. Tanto que uma das primeiras iniciativas que eu apresentei foi a questão da lei da nacionalidade para os netos, onde nós percebíamos que ela não estava ocorrendo de forma adequada. Aquele vínculo com a comunidade era muito difícil de demonstrar, muitas pessoas tinham seu pedido negado e nós propusemos uma alteração onde o vínculo passou a ser objetivo e realmente foi uma solução muito, muito boa e foi um grande avanço na lei da nacionalidade. Hoje temos uma das leis da nacionalidade mais modernas da Europa, graças a esses avanços que nós conseguimos nessa última legislatura. E, além disso, também a questão fiscal, que todo imigrante encontra essa dificuldade quando resolve imigrar, ele tem que deixar um representante fiscal em Portugal para receber as notificações, enfim, e tem outras questões também a mais-valia, as pessoas que residem fora de Portugal, quando vão vender um imóvel e é apurado um lucro, ou seja, uma mais-valia, essa mais-valia para quem reside em Portugal, um imóvel de 100 mil, vou dar um exemplo, 100 mil euros, a diferença apurada, quem reside em Portugal pagaria 14 mil de imposto, e quem reside fora de Portugal pagaria 28 mil, ou seja, o dobro. Então, são questões importantíssimas que só mesmo quem vivencia, quem tem essa experiência, que pode demonstrar da melhor forma e tentar sensibilizar seus pares dessa necessidade da equidade, da igualdade entre os residentes e não residentes em Portugal. Na sua experiência enquanto representante fora da Europa, teve a oportunidade de visitar países. Quais são as preocupações que sente nas comunidades quando visita ou quando o seu trabalho por missão? Qual é a necessidade que tem observado e que é urgente fazer? Nós temos alguns países onde a nossa comunidade vive, posso citar a Venezuela e a África do Sul, são os que mais nos preocupam. Eu logo na primeira deslocação, eu fui à Venezuela, encontrei uma Venezuela muito diferente da que eu conhecia, porque eu tenho também os irmãos do meu pai que vivem na Venezuela e alguns já regressaram para Madeira, mas ainda o irmão mais novo do meu pai reside na Venezuela, e realmente encontrei uma Venezuela muito diferente, com a população muito empobrecida, a nossa comunidade muito preocupada e alguns também com essa questão de necessidades básicas por suprir e realmente precisando de muito apoio, muita ajuda. E o nosso governo acabou por isentar as taxas consulares na Venezuela. Isso daí foi um grande avanço e também enviou mais de 1,8 toneladas de medicamentos nos últimos anos para que pudesse suprir, amenizar essa carência da nossa comunidade e além também de convênios médicos para atender essa nossa comunidade portuguesa da Venezuela. E na África do Sul temos a mesma preocupação, também pela crise política e econômica, temos toda essa preocupação. Fizemos também um convênio com as Santas Casas das Misericórdias e temos essa preocupação, colocamos um adido social. Então, tudo isso é resultado desse nosso trabalho de campo, e não só, logicamente, pelas informações que recebemos, mas o trabalho de campo é importantíssimo para que a gente perceba realmente as reais necessidades das nossas comunidades. Para além da Venezuela, com necessidade que sabemos todos através do ecrã que vivem dias sempre complicados, também tive a oportunidade de visitar certamente países com os portugueses a destacarem-se. Percebeu isso? Sim, outros países não têm essas necessidades, mas também encontrei uma comunidade muito coesa,
uma comunidade muito integrada, como o Canadá, por exemplo, luso-descendentes já na política, os luso-eleitos que chamamos, e pessoas também destacadas na sociedade, já integradas plenamente, e já portugueses de segunda e terceira geração também integrados, mas que nunca perdem o vínculo, nunca perdem o amor por Portugal, essa ligação, e que é um ponto comum que eu encontro em todas as nossas comunidades, o que me deixa muito feliz, porque era o sentimento também que eu tinha quando eu vivia no Brasil, e essa ligação que meu pai me ensinou, esse amor a Portugal, e essa realmente é uma constante nas nossas comunidades, e é um ponto comum, e é um sentimento que não se explica, não? Simplesmente a gente vive esse sentimento, essa que é a verdade. Teve a oportunidade de visitar o Canadá, não sei se já esteve em Montreal, e qual é a sua visão ao nível do Canadá? A primeira vez que eu fui ao Canadá foi um pouquinho antes da pandemia. Eu fiquei muito surpreendido com um país muito desenvolvido. Eu já conhecia outros países também com um grau de desenvolvimento parecido, como a Austrália, Estados Unidos, mas também eu achei um país maravilhoso, uma estrutura fantástica, e a nossa comunidade, como eu disse, muito bem integrada. Logicamente tem alguns problemas em relação aos indocumentados, enfim, como também existe nos Estados Unidos, mas, assim, no geral, eu vi uma comunidade muito trabalhadora, como é a característica da nossa imigração, pessoas que realmente, quando imigram, vão determinados para vencer. E encontrei também pessoas que não tiveram a mesma sorte, em lares. Eu até no Brasil fui o provedor da provedoria da comunidade portuguesa, onde nós abrigávamos e abrigamos cerca de 50 idosos, e no Canadá também tive a oportunidade de visitar alguns lares onde pessoas também, eu cheguei a encontrar até ex-juízes, advogados e pessoas notáveis da comunidade que estavam hoje nessa situação de acolhimento em lar, que é uma situação que ninguém pode também prever, não sabemos o dia de amanhã, mas um lar digno que é realmente patrocinado pela nossa comunidade portuguesa e também com o apoio do governo de Portugal. Então essas foram as realidades que encontrei no Canadá, além dessa integração e desses luso-eleitos também que eu tive contato, e pessoas também com formação acadêmica em grau altíssimo, e realmente que contribuem muito para a sociedade canadiana. O Dr. Paulo deve ter, de facto, compreendido na sua missão de trabalho que há coisas que foram possíveis fazer, mas há sempre aquelas que, por alguma razão, não conseguiu. A pandemia também é um facto que nós conhecemos bem, que não deixa trabalharmos como a gente gostaria. Acha que há coisas que o preocupam que não conseguiu concluí-las? Como eu disse, a primeira deslocação foi logo depois da pandemia. Quando eu cheguei no dia 12 de março, no dia seguinte já fecharam os espaços aéreos, e, enfim, aí foi uma situação totalmente diferente, onde nós começamos a ter mais iniciativas digitais para ter esse contato com as comunidades. E muitas medidas estão em andamento, e pretendemos dar continuidade agora, principalmente o novo modelo de gestão consular, para que o atendimento consular melhore, seja mais digno para todos os cidadãos, a questão dos agendamentos, dos passaportes, as coisas prementes para as nossas comunidades, porque tem muitas pessoas que têm negócios em Portugal, têm urgência do passaporte, de se deslocar, e também outras questões de documentais, de imóveis que tem em Portugal. As pessoas precisam de alguns documentos para encaminhar, enfim, todo tipo de serviço consular, e isso daí com o novo modelo de gestão consular que está em andamento, e agora que também está dentro do plano de recuperação e resiliência,
e que agora deve avançar, e com a nova, assim que formos, caso sejamos reeleitos, esses trabalhos também serão retomados a todo vapor para que essa carência seja suprida e possamos ter esse atendimento adequado, porque esse novo modelo de gestão consular, ele procura digitalizar os documentos e cada vez tornar menos necessária a presença no consulado, somente para colheita de dados biométricos, que realmente será necessário, porque isso aí não tem como, hoje, a gente suprir essa questão, e também o centro de atendimento à distância dos consulados, isso é importante, que dão respostas imediatas para os nossos cidadãos. E essas implantações devem também prosseguir agora, já na próxima legislatura. Está-me a dizer que quererem criar uma central. Já existem algumas centrais que estão a funcionar na Europa, e agora existem planos para que essas centrais sejam também implantadas nas Américas. Dr. Paulo, há aqui um ponto que nós não podemos ser alheios e temos de falar. Se o senhor for reeleito, o que é que os senhores vão fazer no ensino do português na Universidade de Montreal, visto que ele está abolido? Dentro do nosso manifesto de campanha, já é mencionado que será dado seguimento, logicamente, do ensino do português, e vai ser aprimorado, né? E tem outras medidas também, não só aprimorar em relação também à questão de material, e também a mais proximidade dos professores, e mais um maior apoio também aos professores para que possam adequadamente promover a língua portuguesa e exercer seu ofício de professor. Então, realmente, dentro do nosso plano de governo, né, do nosso manifesto, está já elencado essa questão. Aqui outra parte, para terminar, Dr. Paulo, que é importante nós também sermos cuidadosos no que questiona a comunicação social, estar informada quando os políticos vêm de Portugal para missão de trabalho ou por alguma outra razão que estão em deslocação, eu falo do Canadá, e isso muitas vezes não acontece. Quando nós sabemos que estiveram cá, já se foram embora. E isto não deveria de ser, porque a comunicação social é um foco de conhecimento para que as pessoas em casa possam saber que passaram por cá, e de algum modo é sempre bom atualizar. E isto acontece com muita frequência, as pessoas não sabem, nós, órgãos de comunicação social, estamos sempre com o desconhecimento, vá lá. Eu também tenho esse entendimento, porque durante a nossa campanha, nós recebemos algumas relações de órgãos de comunicação da diáspora, e mesmo aqui do Brasil eu recebi uma listagem onde, olhando, eu já conheço os órgãos de comunicação, tenho até muito contato, muita até amizade com algumas pessoas, e eu já percebi que alguns já nem existiam há muito tempo. Então, existe um cadastro nos consulados que costuma ser utilizado. Isso aí deve ser atualizado, com certeza, porque essa experiência foi uma experiência concreta já dessa situação, e eu acho que sim, que deve ser atualizado, talvez criar uma plataforma onde tivessem já todos os órgãos de comunicação. Já existe a minha. Exatamente. Uma solução seria realmente a plataforma, onde houvesse uma atualização constante, e dentro de todos os países onde a nossa comunidade é mais presente, e também em alguns que não sejam tão presentes, mas que a gente saiba que existe um órgão de comunicação da diáspora que atua naquele país, e eu acho que a informação é fundamental. Nas nossas deslocações, nós fazemos quase que um trabalho artesanal de comunicação com os órgãos de comunicação da diáspora. E essa plataforma realmente facilitaria essa dinâmica
e para que a gente realmente transmitisse a mensagem, e até algumas iniciativas que nós já tivemos sucesso, para que sejam divulgadas, para que os cidadãos tenham conhecimento, e até algumas leis que são aprovadas em Portugal, que influem diretamente na vida do cidadão, como exemplo, aquela questão que há alguns anos era a obrigação da limpeza dos terrenos para que as pessoas não recebam multas, enfim, tudo isso é muito importante e eu acho fundamental que nossos órgãos de comunicação da diáspora tenham essa informação para poder transmitir para as nossas comunidades. E eu vejo que os consulados terem também a atribuição do atendimento ao cidadão e todos esses serviços, essa gama de serviços que eles prestam, nem sempre conseguem transmitir isso. E eu acho que o papel dos nossos órgãos de comunicação seria exatamente esse. Eu acho que a maior proximidade que nós temos seria com os órgãos de comunicação da diáspora e as nossas associações também, que também têm um papel fundamental nessa divulgação, nessa comunicação. Dr. Paulo, eu posso dizer que, sendo a Presidente da Plataforma dos Órgãos de Comunicação Social Portugueses no Estrangeiro, sinto-me ofendida porque o Consulado não mostra abertura para lhe dar a conhecer que eu também vejo as listas e elas não estão atualizadas, como disse há pouco. É preciso também darmos ouvidos e saber porque que os órgãos de comunicação estão lá. Se eles estão mortos, têm que ser limpos, e então há que atender à necessidade da informação que estamos todos para nos apoiar e para nos fazer valer no país onde vivemos, e tem que se começar por algum lado. Exatamente, inclusive a doutora Berta iniciou esse trabalho de buscar atualizar esses dados, né? Uhum. Mas agora estava até em andamento esse trabalho já de atualização. Houve houve um grande avanço nessa atualização, mas assim, como o nosso círculo eleitoral e também dos meus colegas da Europa, ele é muito grande, então o trabalho é muito grande também, então temos que avançar com esse trabalho. Eu acho que a informação é o principal elo de ligação com os nossos cidadãos, isso daí é fundamental para que a pessoa consiga resolver muitos problemas, não só a questão das nossas iniciativas legislativas, que são importantíssimas, mas às vezes a informação também, ela chegando na hora certa, chegando atempadamente, ela é fundamental para que a pessoa consiga resolver suas questões no país de acolhimento. Mesmo a terminar, eu acho que seria importante de perguntar ao Dr. Paulo Porto o que é que precisa agora de passar a informar a comunidade, porque nós temos uma missão, ir votar. É um dever, mas é também uma obrigação que nos impõe de escolhermos quem é que deve governar Portugal. E não devemos de deixar que esse voto seja uma abstenção, não é verdade? Porque senão poucas pessoas vão acabar decidindo por muitos, e isso é muito ruim. Nós temos aí grandes preocupações em relação a alguns partidos que têm algumas ideologias duvidosas, e temos sentido isso na Europa toda, isso é muito preocupante. Tem que ser muito claro, o programa de governo tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo, o manifesto tem que ser muito objetivo, e isso daí é importante que o eleitor se informe, conheça o seu candidato, porque tem muitos candidatos que estão também entrando pela primeira vez e não sabemos as pessoas que estão por trás desses candidatos, quem são esses partidos, né? Isso é importante que haja essa informação, para que a pessoa depois não se arrependa de ter usado o seu voto, que é tão importante, por uma pessoa que não conhece e que não sabia do seu programa de governo, e aí depois vai ter surpresas desagradáveis quando essa pessoa eleita estiver no parlamento e não é aquilo que o eleitor esperava. Então, realmente, a minha recomendação é que conheçam o seu candidato,
procurem investigar mesmo a vida desse candidato, porque assim como quando o candidato assume a responsabilidade de se candidatar, ele tem que ter também a sua vida exposta, tem que ser transparente nos seus atos e em tudo que diz respeito às suas futuras ações. Isso é importante e o exercício do voto tem esse poder de colocar uma pessoa na Assembleia da República que vai decidir pelo eleitor. Isso temos que valorizar. Dr. Paulo, foi um gosto, muito obrigada do seu tempo, espero que tenha a continuação de uma boa campanha, está quase a terminar, temos aí o voto à porta, mas o que importa, como disse muito bem, façam uma boa decisão, quem é que vai governar Portugal. Exatamente, isso é importantíssimo. Muito obrigado. Obrigada, foi um gosto e boa sorte. Muito obrigado. É assim que terminamos este momento de conversa. Tivemos no Brasil, foi com o Dr. Paulo Porto, candidata-se por fora da Europa pelo Partido Socialista. Vamos desejar boa sorte a toda a gente que está nesta missão de trabalho, mas também não se esqueça de ir votar. É um direito, mas é também um dever cívico. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. A 30 de janeiro, há eleição para a Assembleia da República. Se é cidadão português e está recenseado no estrangeiro, receberá na morada associada ao seu cartão de cidadão o boletim de voto. Assinale com uma cruz a sua opção, dobre-o em 4, coloque-o no envelope verde e feche. De seguida, coloque-o num envelope branco juntamente com uma cópia do seu cartão de cidadão e devolva-o com urgência por via postal. É gratuito. Para mais informações, vá a cne.pt, perguntas frequentes. Eleição para a Assembleia da República. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Comissão Nacional de Eleições. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171.
Sul, onde aqueles que se diziam salvadores do povo e estão constantemente a travar a reforma agrária.